Opa, que bom que você está comigo agora nesse início do primeiro tema que nós vamos falar sobre o santuário. Nós vamos estudar sobre o santuário celestial e vários temas sobre o santuário celestial. E vamos comentar sobre o santuário terrestre também, certo? Vamos estudar todo o santuário. O que é isso, né? Então eu agradeço a Deus porque você está aqui. Então, como é de costume, né? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós temos que render uma prece a Deus. Então vamos orar? Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor conhece a minha vida e conhece a vida do amigo ou da amiga que está assistindo esse vídeo agora, estudando a tua palavra. Nos inspire, ó Deus, e nos ajude a entender a tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, por que o santuário é interessante nós estudarmos? Eu quero dar 4 motivos para você. Por que estudar o tema do santuário? Ele é relevante na Bíblia? Claro que é. O primeiro motivo que nós temos para estudar o santuário é que o santuário ele era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Ou seja, quando a Bíblia foi escrita, a mente dos escritores estava voltada para o santuário. Olha só. Mas por que voltada para o santuário? Porque o santuário é como se fosse a espinha dorsal de toda a Bíblia. Pegue, por exemplo, o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. 45 capítulos do Pentateuco falam sobre o santuário. Pegue os livros dos profetas. Tirando Moisés, os outros escritores do Antigo Testamento falam do santuário. Agora pegue os salmos na sua Bíblia. Sabe o que eram os salmos? Eram os hinos, as músicas que os levitas cantavam no santuário. Pegue, por exemplo, o Evangelho de João. Você vai perceber que o Evangelho de João foi sistematizado de acordo com as festas judaicas. Olhe para as epístolas de Paulo. As epístolas vão apresentar Jesus como oferta, sacerdote e sumo sacerdote. Olhe para o Apocalipse. Ele está dividido em 7 cenas do Apocalipse. E cada uma dessas cenas começa no santuário celestial. Então, o primeiro motivo para estudarmos o santuário é que o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Mas eu tenho um outro motivo. E qual é o segundo motivo? A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Sabe o que quer dizer isso? De 365 dias, 91 dias por ano, o povo de Israel passava no santuário. Entre os sábados semanais e os sábados cerimoniais, as festas religiosas, o povo de Israel passava 91 dias por ano no santuário. Então você acha que o santuário é importante para Israel? Sem dúvida. Mas há um terceiro motivo. Vou dar para você agora o terceiro motivo. Tudo o que acontecia no santuário era uma figura ou sombra das coisas celestiais. O que isso significa? Significa que aquilo que aconteceu no santuário apontava para o ministério de Cristo, para e para o sacrifício de Cristo, para a obra de Deus que Deus ainda faria por seu povo nas gerações vindouras. Então, isso significava o que acontecia no santuário. Tudo era uma sombra de Cristo, das coisas que ia vir das gerações vindouras. Então, nós chamamos o santuário de um antítipo, porque ele vinha antes do tipo. Cristo é a realidade. E o santuário era uma sombra da realidade, que é Cristo. Mas há um outro motivo que eu quero mostrar para vocês. O pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele precisa ser resolvido. Como assim o pecado surgiu no santuário? Sim. Você se lembra de Lúcifer, o anjo querubim cobridor? Ele estava no santuário. Se o pecado surgiu no universo, no coração de Lúcifer,
quer dizer que o pecado começou no santuário. E é no santuário que ele tem que ser resolvido. Por isso o tema é muito importante do santuário. Para darmos início a esse estudo a respeito do santuário, nosso primeiro tema vai ser o santuário celestial. Então, é o primeiro tema nosso, o santuário celestial. E a proposta desse primeiro estudo é mostrar para você que, de acordo com a palavra de Deus, há um santuário no céu. Existe um santuário no céu e essa é a primeira proposta do nosso estudo. Vamos ver alguns textos agora que vamos mostrar na Bíblia que existe um santuário no céu. Então, santuário apontava tanto para o sacrifício quanto para o sacerdócio. E nós vamos perceber a beleza desse tema. A Bíblia usa as expressões templo, santuário e tabernáculo de forma intercambiável como sinônimas. Ora, está se falando do santuário construído por Moisés no deserto. Ora, se refere ao templo construído por Salomão, que substituiu a tenda móvel do deserto. Então, ou está falando do próprio santuário celestial. Sempre está falando assim, intercambiando, certo? Então, as expressões templos, santuário e tabernáculo, na Bíblia, elas podem se referir a essas três coisas. E hoje vamos começar aprendendo sobre o santuário celestial, certo? O primeiro texto que nós vamos ler está aqui em Êxodo 25, versículo 8. Então, para a gente ficar bem dinâmico, você pode pausar o vídeo, abre a Bíblia no Êxodo 25, versículo 8 e leia, tá bom? Porque ele vai estar gravado aqui. Então, você pode depois pegar, você dá uma pausada, abre no capítulo da Bíblia, lê o verso, qualquer coisa, se despause e leia junto. Tá bom? Fica mais fácil para você, tá bom? Então, mas eu vou falar corrido aqui, tá bom? Então, Êxodo 25, versículo 8, está escrito assim: E me farão um santuário para que eu possa o quê? Habitar no meio deles. Agora vamos para Êxodo 25, versículo 40, lá está escrito assim: Vê, pois, que tudo faça segundo o quê? O modelo que foi mostrado aonde? No monte. Então veja, o santuário terrestre foi construído de acordo com um modelo que foi mostrado a Moisés no Monte Sinai. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus deu para ele uma visão do santuário celestial. E de acordo com a visão que ele teve, que serviu como modelo, ele fez um santuário aqui na terra. Então, nós podemos conhecer sobre o santuário celestial através do terrestre. Porque o santuário terrestre foi construído segundo o modelo do celestial. E você vai perceber que é uma relação estrutural e funcional entre o santuário, o celeste, e o santuário terrestre. Então, esta ordem de Deus da construção de um santuário seguiu um modelo. E que modelo Moisés seguiu? O santuário celestial. Então, antes que o santuário terrestre fosse construído, a Bíblia já fala de um santuário no céu. Agora, quando vamos para Apocalipse, olha o que escreveu João no Apocalipse 11, versículo 19. Diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. Em visão, João foi levado até este santuário, no céu. E quando João chegou lá, abriu-se o santuário. E dentro do santuário, o que João viu? A Arca da Aliança. Então veja, o Apocalipse prova de que há um santuário no céu. Dentro desse santuário também tem uma arca. E é por isso que o terrestre tinha uma arca. Porque ele foi copiado do celestial. O celestial foi modelo para ele. Um outro detalhe interessante. Se sempre existiu um santuário, sempre houve um santuário no céu, em algum momento esse santuário passou a ter a relação com o ser humano.
E quando começou essa relação com o ser humano? Com a origem do pecado. Então você tem antes do pecado a existência do santuário no céu e pós-pecado. Só que antes do pecado, qual era a função do santuário? Pelo menos duas coisas ficam claras na Bíblia. Primeiro, o santuário servia para a morada de Deus. Olha que eu vou ler com vocês agora, o texto que eu vou ler com vocês agora, Êxodo 25, né? É que você tem a ordem para que Moisés construa um santuário. Agora, 10 capítulos antes, não havia santuário terrestre. Então, Êxodo 15, versículo 17, tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário. Então, antes que a ordem fosse dada a Moisés, Moisés me faça um santuário, 15 capítulos antes, Moisés já escreveu, o Senhor aparelhou, o Senhor construiu um santuário para a tua habitação. Então, o santuário servia para a habitação de Deus. Esse era o propósito, mas há um segundo propósito, e esse segundo propósito é um local de adoração. Olha o que diz Salmo 134, versículo 1 e 2. Diz assim, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O santuário era o local de adoração. Nós lemos também em Salmo 150, versículo 1, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, antes da existência do pecado no universo, já havia um santuário. E quais eram as funções desse santuário? Litúrgicas. Deus habitava no santuário e no santuário ele era adorado. Lá era feito como a gente vai à igreja. Você vai, senta, canta hinos, lê a passagem, tem que adora a Deus na igreja. Não é só ouvir a mensagem e ir embora. A gente adorava lá no santuário, adoração a Deus. Prostrava-se perante Deus com genuflexões, ajoelhava-se. Então, essa era a função do santuário, litúrgicas. Deus habitava no santuário e no santuário ele era adorado. Então, antes de haver pecado no universo, o santuário tinha uma função litúrgica. Deus aí morava e aí ele era adorado. Por quem? Por todos os seres que ele criou, os anjos, os querubins, os serafins e outros mais que nós não conhecemos, mas que existem. Agora, em nosso universo, em algum momento surgiu o pecado. Você tem na Bíblia 2 capítulos que falam de forma clara sobre a origem do pecado no universo, usando o rei de Tiro como figura para Satanás. Olha o que escreveu o profeta Isaías. Isaías 42, versículo 12. Diz assim, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. O rei Tiro, nessa profecia, ele está tipificando um anjo, o anjo Lúcifer, que diz no seu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, olha só, e vou exaltar o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. A criatura quis ser maior que o Criador. Aqui nós temos a gênese do pecado no universo. E ela começa onde? No coração do anjo. Um outro profeta que nos ajuda a entender esse tema é Ezequiel. Ezequiel 28 diz assim, tu eras querubim da guarda, ungido. Presta atenção nessa expressão, querubim da guarda, ungido, tu eras. Está falando sobre Satanás. Agora continuando, e te estabeleci, permaneceis no monte santo de Deus. Na Bíblia, Monte Santo de Deus é uma alusão ao santuário. Lá permanecia Lúcifer no Monte Santo de Deus.
No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele é uma criatura. Continuando a leitura. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Surgimento do pecado. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Viu? Aqui você tem a origem do pecado no universo. E o pecado surgiu no coração de um querubim cobridor. Sabe o que significa essa expressão querubim cobridor? Você se lembra da Arca da Aliança, onde tinha a tampa, né, da Arca da Aliança e tinha dois anjos, que chama-se Shekinah, que é a presença de Deus, esculpidas em cima da tampa da aliança. Então, esse era o anjo que estava ali, pois Lúcifer tinha uma dessas funções. O anjo querubim cobridor, ou seja, ele estava na presença do próprio Deus. E de maneira irrazoável e ilógica, o pecado surge. Como que você explica o mal surgindo no coração de um ser santo? Como que você explica o pecado no universo que era pleno de harmonia e felicidade? Não dá para explicar. Porque o pecado, em última instância, ele sempre será irrazoável e ilógico. Mas foi aí no santuário que o pecado surgiu. Então, se o pecado surgiu no santuário, é no santuário que tem que ser resolvido. Foi esse anjo, Satanás, que foi expulso, lançado por terra, que fez isso. O que significa isso? Para essa terra. Não podia ter ido para outro planeta? Apocalipse 12, 7 diz assim, no Apocalipse 12, 7, esse texto é chave para nós compreendermos esse assunto. Ele fala a respeito dessa batalha cósmica que aconteceu lá no céu. Vamos dar uma olhada nele? Abre lá Apocalipse 7, Apocalipse 12, versículo de 7 a 9. Olha só o que diz lá. Houve peleja no céu. O que é peleja? Guerra, batalha, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel e Jesus. E o dragão, Miguel é Jesus e o dragão é Satanás. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, quem? O grande dragão, que é Satanás, a antiga serpente, aquela lá do Gênesis, que também é Satanás, que se chama Diabo e Satanás. Olha só, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para onde? Para aqui, para a terra. E com ele os seus anjos, seus milhões de anjos que seguiam Satanás. O diabo ele foi expulso do céu e Deus permitiu que esse anjo expulso pudesse tentar Adão e Eva quando o homem foi criado. Nós temos que entender que essa expulsão ela foi anterior à criação do planeta. Agora o diabo não teve êxito em nenhum outro planeta com nenhuma outra criatura de Deus a não ser o nosso planeta. Mas no próximo estudo nós vamos entender como que esta briga cósmica afetou o planeta Terra. Aí nós vamos entender a origem do pecado na Terra, né? A origem do pecado na Terra. Hoje estamos vendo a origem do pecado no céu. E ele surgiu dentro do santuário celestial. E então nós podemos chegar à seguinte conclusão. Lúcifer estava no santuário, era um querubim cobridor. Lembra dessa expressão do profeta Ezequiel? Tu eras querubim cobridor? Ele estava na presença do próprio Deus, de forma irrazoável e ilógica, surgiu o pecado no seu coração. Ele foi expulso do céu e agora, após o pecado, o santuário celestial assume uma nova dimensão. Qual é a dimensão?
soteriológica. Se antes do pecado o santuário servia para funções litúrgicas, após o pecado ele vai agora servir também para as funções soteriológicas. A palavra soter quer dizer salvador e soteriológica é o estudo da salvação. Vai servir de função de salvação. Ou seja, a partir do surgimento do pecado, o santuário torna-se o centro divino da operação de Deus, ou o centro da operação divina para a salvação do homem. Pode surgir a pergunta, se Deus sabe de todas as coisas, por que permitiu que isso acontecesse? Deus permitiu porque Deus não criou robôs. Deus criou os seres livres, você tem escolha. Assim como eu e você somos, também são os anjos. Todas as criaturas de Deus têm escolhas. Lembra do que o Apocalipse 12:17 havia anjos do lado de Satanás? Na batalha no céu, lá na batalha no céu? Porque os anjos são seres morais e livres. Assim como o ser humano. Podemos escolher acreditar em Deus ou não. Podemos escolher servi-lo ou não. Isso acontece também na esfera celestial, não é só no planeta Terra. Então Deus não criou robôs. E os anjos podiam escolher de que lado ficarem. E 1/3, diz Apocalipse 12, escolheu o lado de Satanás. Deus sabia que isso iria acontecer. Sabia porque ele possui o atributo da onisciência. E se ele sabe todas as coisas, ele sabia que o pecado ia surgir. Agora, Deus não foi surpreendido pelo pecado. Ele já tinha um plano. E esse plano havia se estabelecido, como vamos ver no Apocalipse 13, versículo 8. Antes da fundação do mundo. Será que a atração pelo mal é a herança humana dos seres divinos? O que vocês acham? Não. Nós não herdamos a maldade e a natureza pecaminosa, porque houve anjos que se rebelaram. Porque houve esses anjos que se rebelaram. Nós nascemos com tendência para o pecado, porque o nosso representante Adão cometeu o pecado lá no início. Então, a partir do pecado de Adão, todo ser humano nasce com tendência para o pecado. Mas não há uma relação do pecado dos seres humanos celestiais com a propensão humana pecaminosa. Isso se remonta ao Éden. E vamos ver isso com mais detalhes no nosso estudo, porque o santuário tornou-se agora um centro de quê? Salvação. E Deus estabelece então no santuário um sistema para salvar a humanidade. Agora o santuário é o centro onde Deus opera para a salvação. Por isso uma nova função, salvação, plano de salvação, soteriológica. Agora esse santuário não assume apenas a função de salvação. Essa função de salvação pode ser destrinchada em 3 aspectos. O santuário tornou-se o quê? Primeiro, um local de julgamento. Segundo, uma fonte de auxílio. E terceiro, um centro da batalha cósmica. Vou dar para vocês 3 versos. Primeiro, Salmo 76, versículo 8 a 9. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Olha aí. O santuário tornou-se um local de juízo. Por que local de juízo? Porque assim como a justiça hoje, para definir quem é inocente e quem é culpado, ela tem que levar o caso ao quê? A juízo. Deus, para salvar esse e condenar aquele, também tem que efetuar um juízo. A quem Deus salvará? A quem Deus condenará? Tem que haver uma análise. Então há um juízo. Então, para se determinar se a pessoa é culpada ou inocente, tem que haver um juízo. Tem que haver ali a testemunha, tem que haver ali as provas e os livros de registros. Isso tudo se passa na onde?
Na Bíblia. Todas as fases, todos os componentes, a Bíblia contém um processo judicial completo. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Agora, o santuário tornou-se também um local de auxílio, onde as pessoas buscavam ajuda, lá no santuário terrestre, que é tipo do antitipo, que é o celestial. Olha o que disse Salmo 102, versículos 19 a 20. Que o Senhor do alto dos seus santuários, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ou seja, Deus do santuário, ele atende ao aflito, ao necessitado, ele olha para a terra. E finalmente o santuário tornou-se um centro do conflito cósmico. E quando nós chegamos no livro de Jó, olha o que escreveu Jó, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Houve um dia que Deus fez um concílio no santuário celestial e o representante de todos os mundos foram à presença de Deus, chamado nesse texto filhos de Deus. E quem foi lá também? O diabo. Isso aqui é um evento pós-pecado. Já havia acontecido o pecado de Adão e Eva. E ele foi lá como representante da onde? Do planeta Terra. Quem era o representante original da humanidade? Adão. Mas quando Adão caiu em pecado, Satanás usurpou a função de representante desse planeta. Tanto é que Deus pergunta assim para ele: de onde você vem, Satanás? Venho de rodear a terra e passear pela redondeza dela. Olha só, ele havia introduzido o pecado em nosso planeta. Isso quer dizer que o santuário recebe os seres celestiais. E agora Lúcifer teve a ousadia de lá comparecer como representante, claro que por usurpação da humanidade. Então o santuário tornou-se também um centro de conflito cósmico. Em Daniel 7 isso fica muito claro. Esse conflito cósmico entre o bem e o mal. E onde Cristo, Deus e o Espírito Santo começam a atuar para a resolução do problema no universo e no planeta Terra. Satanás não conseguiu entrar nos outros planetas onde esses seres habitam. E veja, existe governo nos outros planetas. Existem seres celestiais habitando os outros planetas, criados por Deus. A Bíblia dá até a classificação deles. São anjos, querubins e serafins. Alguns possuem 2 asas, outros 4, outros 6. Apocalipse 4 fala de seres viventes, fala até de 24 anciãos. O universo está repleto da criação de Deus. Nós somos uma partícula apenas nesse universo chamado planeta Terra. Um planeta de um sistema, de uma criação infindável de Deus. E aonde está o centro de todo o governo de Deus no universo? No santuário. E do santuário, do santuário, da habitação dele que Deus governa o universo. Aí eu pergunto para você, é interessante estudar o tema ou não? Não é interessante saber que há um santuário no céu? Deus mora lá. Deus lá é adorado. Agora o pecado surge nesse santuário e Deus tem que resolver o problema. Ele expulsa o anjo rebelde junto com os seus adeptos e agora o santuário passa a ser um local também de salvação e de redenção. E para isso torna-se um local de juízo, um local de auxílio divino para o que sofre. É um local onde centraliza-se a batalha cósmica entre o bem e o mal. Então entenda, o mal, o pecado surgiu no universo, no santuário. Lúcifer manchou, Lúcifer trouxe impureza ao santuário celestial. O pecado surge no santuário e é lá que ele tem que ser resolvido agora.
Vou deixar uma pergunta para vocês. E o ser humano, como é que ele foi envolvido nessa história? Porque nós estamos só falando até agora do santuário celestial e o céu. Deus, a sua criação. Como é que o ser humano foi envolvido? No nosso próximo estudo, nós vamos entender como que o mal, o pecado que surgiu no céu veio para o nosso planeta. E como é que eu e você, querendo ou não, estamos envolvidos num grande conflito cósmico. Esse é o tema do próximo estudo, porque hoje eu queria dizer para você que o santuário sempre existiu. O terrestre foi copiado do celestial. A princípio, esse santuário celestial era um local da habitação de Deus, no local onde ele era adorado, o centro do governo do universo. A partir do pecado, ele assume uma nova dimensão de salvação soteriológica, porque agora tem que ser feito um resgate por aqueles que pecaram. Enquanto avançamos com esse tema, você vai perceber que a Bíblia está toda ela recheada do tema do santuário. Por isso a importância de estudar mais esse assunto. Não deixe de se programar para acompanhar todos os estudos sobre o santuário a partir de agora, porque nós precisamos compreender mais esse tema. Por quê? Porque isso envolve a mim e você. E assim como os seres celestiais, os anjos foram dotados de livre-arbítrio e 1/3 deles escolheu ficar do lado de Satanás. E já estão condenados à destruição de acordo com a Bíblia. O ser humano hoje tem a opção de escolher em que lado fica. Eu e você. Nós podemos escolher nesse conflito cósmico que nós somos envolvidos, de que lado nós vamos ficar. Por isso que o santuário é importante ser estudado. Aí eu pergunto para você, Deus vai pegar você e vai forçar você a fazer alguma coisa? Deus força seus filhos? Não. Deus não trabalha assim. Então Deus vai apresentando razões, apresentando argumentos. Deus vai contando a história de como tudo começou, porque nós estamos no mundo que estamos. Deus vai dando evidências para você. E Ele deixa que você faça a escolha. É por isso que a palavra de Deus é clara em dizer assim: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu queria que você pensasse: eu conheço o suficiente desse tema? Será que eu preciso agora me debruçar mais tempo na Bíblia para compreender esse assunto? Será que a compreensão desse tema vai me fazer entender o momento que eu estou vivendo e por que eu estou do jeito que estou no mundo que estou? O santuário é a habitação de Deus, é onde Ele é adorado. Esse santuário celestial um dia foi contaminado pelo pecado. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. E antes mesmo que Lúcifer cometesse o pecado, Deus já havia providenciado um plano para as suas criaturas. É por isso que o santuário é um tema tão apaixonante. E eu quero terminar esse estudo de hoje lendo um desejo do coração de Davi. Salmos 27, versículo 4. Quando Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa Davi queria: morar na casa do Senhor, para meditar no seu templo, no seu santuário. Esse é o convite para você. Vamos meditar nesse templo? Vamos sonhar em morar nesse santuário? Vamos nos preparar para juntos com Davi um dia habitarmos nesse santuário? Se esse é o seu desejo, se é o desejo do seu coração, eu quero orar com você. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso ser.
Você conhece esse amigo, essa amiga que está orando agora comigo, que deseja saber mais sobre o santuário celestial, sobre esses mistérios, essas simbologias que existem nele. Então eu peço que o Senhor esteja com esse amigo, essa amiga, que o Santo Espírito esteja tocando o coração dele, ajudando ele a entender e querer saber mais sobre esse tema maravilhoso. E obrigado, Deus. E esteja conosco em todos os temas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido amiga, amigo, querido amiga, por ter estado comigo até agora, estudando a palavra de Deus comigo e começando esse primeiro estudo, né, do santuário. Então eu peço que você faça todos os temas. Você vai aumentar o seu conhecimento amplamente e vai aumentar o desejo de querer ficar mais perto de Deus e de Jesus Cristo e que o Santo Espírito vai estar com você. Obrigado, tá? Como eu sempre termino o estudo, eu falo João 4:24. Diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado, fica com Deus, até a próxima. Tchau.